Boa tarde a todos. Meu nome é Júlia. Eu e minha colega Júlia viemos de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, da Escola Técnica Estadual Frederico Guilherme Schmidt, para apresentar o trabalho UDEMIT, o uso de descargas elétricas nos membros inferiores para o tratamento de freezing da marcha em pacientes com doença de Parkinson. Então, da justificativa. Nós escolhemos esse trabalho porque a doença de Parkinson é conhecida por ser uma doença neurodegenerativa que traz grande prejuízo para áreas motoras e não motoras de pacientes com a doença de Parkinson. Segundo a OMS, dados retirados de 2017, cerca de 200 mil pessoas com mais de 65 anos no Brasil são acometidas pela doença de Parkinson e cerca de 1% da população mundial com essa mesma idade também são acometidas pela doença. No início, nós tivemos a ideia de trabalhar com a parte motora relacionada aos tremores, porque acredito ser o sintoma mais conhecido da doença de Parkinson. Após uma entrevista que nós fizemos com o Dr. Carlos Rieder, que é o atual vice-presidente da Academia Brasileira de Neurologia do Rio Grande do Sul, a gente soube, né, que o freezing ele não tinha nenhum tratamento, sendo ele medicamentoso ou algum aparelho que pudesse auxiliar os pacientes. Assim, nós tivemos o andamento de trabalhar com o sintoma de congelamento da marcha. Problema de pesquisa. De que forma o uso de estímulos elétricos através de um dispositivo conseguirá auxiliar no dia a dia de pacientes com doença de Parkinson que possuem o sintoma de freezing da marcha? Objetivos. Compreender a maior dificuldade no tratamento da doença de Parkinson, construir um aparelho que tenha descargas elétricas que auxiliem o sintoma de freezing da marcha, aplicar esse aparelho no cotidiano dos pacientes e utilizar materiais de custo viável para fazer um dispositivo que seja acessível a todas as classes sociais. Bom, no nosso referencial teórico, agora nós vamos explicar para vocês o que é a doença de Parkinson. A doença de Parkinson é um distúrbio neurológico progressivo e crônico que afeta diretamente o sistema nervoso central. Ela é um conjunto de sinais e sintomas ocasionados pela falta de dopamina na substância negra. Basicamente, no nosso cérebro, há uma região chamada mesencéfalo. Dentro do mesencéfalo tem uma região chamada substância negra. Dentro da substância negra, a falta dos neurônios produtores de dopamina, quando eles entram em falta, essa falta desses neurônios ocasiona a doença de Parkinson. Então, a doença de Parkinson é uma doença neuropatológica. Ela ocasiona sintomas irreversíveis. E esses sintomas ocasionam normalmente a parte motora do corpo. E normalmente as pessoas associam a doença de Parkinson ao tremor, mas a doença de Parkinson ela vai muito além do tremor. Um dos inúmeros sintomas da doença de Parkinson são o tremor, a brandicinesia, que é a lentidão dos movimentos voluntários, a acinesia, que é a perda dos movimentos voluntários, a rigidez muscular, o freezing da marcha, entre outros. Agora, explicando um pouco melhor sobre o freezing da marcha, que é o sintoma que nós queremos tratar. Basicamente, o congelamento da marcha é a tradução de freezing of gait, ou fog, conhecido também na ciência. Ele é um fenômeno clínico caracterizado por breves episódios, quando a pessoa, o paciente, não consegue manter a caminhada, ele não consegue caminhar, ele tem a redução significativa no comprimento do braço e o tremor frequente enquanto tem o sintoma do freezing, naquele episódio de fog. Então, é comum que ele seja associado ao avanço da doença de Parkinson. Tá? Ele é caracterizado pela
por uma perda da substância negra, como a Juliana vai falar, ele normalmente ele é normalmente o sintoma mais incapacitante e debilitante dentro da doença, porque ele faz com que os pacientes tenham muitas quedas. Então, normalmente o paciente ele está caminhando normal, ele tem essa parada por causa do TOG, e assim ele tem relatos de pacientes que parece que ele fica grudado ao chão. Então, por conta disso, ele cai e precisa de um auxílio externo para voltar a caminhar. E é isso que nós vamos fazer com o nosso aparelho. Quanto à metodologia de pesquisa, a abordagem é uma pesquisa quantitativa. Quanto à natureza, é uma pesquisa de natureza aplicada. Quanto aos objetivos de pesquisa, eles são exploratórios e também descritivos. E quanto aos procedimentos, eles são de pesquisa bibliográfica e também de pesquisa de campo, que nós fazemos entrevistas. Sobre a idealização do protótipo. Esse é o desenho de como vai ficar o protótipo. Esse é a parte de acionamento em si do protótipo. Ali vocês conseguem ver o botão de acionamento. Ele vai ser maior do que esse em habilidade e vai ficar localizado onde o paciente alcance a mão sem que ele precise se mover. Ou seja, com a mão reta é onde vai ficar localizado o dispositivo. Assim, quando ele tem o tremor, ele consegue acionar o dispositivo de qualquer forma, assim que ele identificar que está tendo essa parte do sintoma, né? Ali também tem 2 LEDs, um deles sinaliza a bateria do dispositivo, se ela está ok ou se ela precisa ser trocada, e a outra se o dispositivo realmente está em funcionamento. Bom, é importante enfatizar que, ao acionar o botão de impulso, ele vai gerar uma descarga elétrica em uma frequência de 90 a 130 Hz. Mas como nós chegamos a esse número? Nós fizemos uma entrevista com a doutora fisioterapeuta Nathalie Artigas e ela nos indicou as eletroterapias que a gente poderia usar como referência para chegar a esse número. Essas eletroterapias são o TENS e o FES. O TENS é utilizado para dores muito agudas na fisioterapia, né? E o FES é utilizado para rigidez muscular. Então, com a ajuda dela, a gente, através de alguns estudos, chegamos a uma conclusão de que a frequência ideal para os pacientes voltar ao acionamento, caminhar, né, seria de 90 a 130 Hz. E agora, explicando um pouco sobre o fluxograma, desde o momento que o paciente tem o congelamento até o momento que ele volta ao normal. Basicamente, o paciente vai estar em um momento de fog, né, o momento que ele vai estar congelado, ele ainda vai conseguir ter os movimentos com a sua mão. Então, ele vai acionar o botão de impulso. Acionando esse botão de impulso, ele vai gerar uma descarga elétrica em uma frequência que vai passar esse comando ao eletrodo de silicone que vai estar posicionado em sua panturrilha. Esse eletrodo de silicone vai estar conectado diretamente à pele do paciente. Então, o paciente vai receber essa descarga elétrica e, aos poucos, vai voltar ao normal. Aqui está o desenho do nosso circuito elétrico. O circuito ele vai ser colocado em uma placa de circuito impresso flexível. A base do nosso circuito ele é o CI555, que é o que está bem no meio ali. Ele é um temporizador e por conta dele a gente vai conseguir fazer essa frequência, né? Mudar essa frequência. Também vão ser utilizados capacitores, resistores, uma bateria que vai ser responsável pelo ligamento desse dispositivo, além do CI e os eletrodos que vão fazer a ligação na panturrilha do paciente.
Aqui está a montagem em protoboard do nosso dispositivo. Ali vocês conseguem ver certinho o circuito integrado 555 e os outros dispositivos que nós mencionamos. Tá. A bateria utilizada vai ser a bateria de 9 volts, capacitores, resistores e o potenciômetro. É bom enfatizar sobre o potenciômetro, porque, como a Júlia disse, cada paciente, através do que a doutora Nathalie nos informar, vai precisar de uma frequência específica para fazer o tratamento dele. E é através do potenciômetro que a gente vai conseguir dimensionar qual vai ser a frequência, porque o potenciômetro é basicamente um resistor que consegue se dimensionar, assim, a gente consegue colocar ele com mais ou menos resistência. Então é através dele que a gente vai fazer esse dimensionamento. Ali está, então, o circuito integrado em cima, os eletrodos de silicone que vão ser ligados à panturrilha do paciente, o LED, que é o sinalizador, e a faixa compressiva, que vai estar ligada à panturrilha também, juntamente com os eletrodos, para que tudo fique no lugar certo. Bom, como consideração final, a gente gostaria de falar que o interesse em realizar essa pesquisa surgiu com a falta de artigos relacionados à doença de Parkinson e principalmente sobre o sintoma de freezing da marcha. E por a doença de Parkinson ser uma doença tão debilitante, nos sensibilizou e nos motivou a realizar todo esse estudo. Também a gente gostaria de enfatizar que, segundo a entrevista realizada com o neurologista Dr. Carlos Sider, a gente descobriu essa falta de tratamento fisioterapêutico e medicamentoso sobre o sintoma de freezing da marcha e também como ele é um sintoma incapacitante. Também, através da coleta de dados realizada com a fisioterapeuta doutora Nathalie Artigas, a gente conseguiu saber onde seria a melhor posição, qual membro seria melhor de receber esse estímulo, que é a panturrilha, e também as eletroterapias utilizadas como referência. E também, para finalizar, através de um levantamento de custo na nossa região, foi possível chegar a um cálculo de que o protótipo, a preço de custo, custa em torno de R$ 154,00, o que seria um preço muito barato e acessível comparado ao preço que é o tratamento de inúmeros sintomas da doença de Parkinson. Só para finalizar, eu gostaria de deixar claro sobre a questão dos nossos objetivos que foram citados. A maior parte dos objetivos foram concluídos, tirando a parte da aplicação, que a gente não conseguiu ainda ter essa efetividade. A parte do protótipo custaria em torno do preço que está dito, R$ 154,00, que é muito baixo comparado ao resto dos dispositivos, que de qualquer forma não são específicos para o congelamento da marcha, mas custam em torno de R$ 5.000. Então é uma diferença, uma discrepância bem grande entre um valor e outro. Assim, a gente consegue confirmar que tanto a importância do nosso dispositivo quanto o custo dele vai estar dentro dos nossos objetivos, são objetivos alcançados. Nós agradecemos pela atenção de todos vocês. Estamos abertos a perguntas. É só passar para as referências e isso. Olá, meninas, parabéns aos orientadores, orientadores, parabéns. De fato, um trabalho bastante inovador, principalmente quando a gente fala de patologias de ordem neurofisiológica, onde a gente sabe que a ciência cresceu muito nos últimos anos, principalmente porque os métodos de diagnóstico também se ampliaram bastante. No entanto, nós ainda temos uma série de gargalos, né? Porque a gente sabe do cérebro, a gente menos tem certezas do que pode se imaginar. No entanto, eu gostaria só de pontuar alguma questão com relação ao objetivo de vocês. Quando vocês colocam assim, desenvolver um dispositivo, essa proposição, ela mostra que
há um processo de desenvolvimento desse dispositivo que envolve, por exemplo, a sua validação. Então, eu levo em conta que se eu pego o trabalho de vocês para ler e há o desenvolvimento do dispositivo, eu vou observar a concepção, a criação desse dispositivo e, consequentemente, a sua conclusão, ou pelo menos uma testagem mais sólida que leve em conta, né, algum tipo de validação, ou pelo menos uma pré-validação do que seria esse dispositivo. Eu arriscaria dizer que o trabalho de vocês ele tem uma proposição de um modelo, que de repente esse modelo ele pode influenciar a produção de dispositivos nessa realidade. Até porque tem outra questão que é mais de ordem cinesiológica. Se você pega, por exemplo, um paciente que já passa por esse processo de freeze da marcha, e considerando que vocês propuseram que a faixa compressiva com os eletrodos de silicone vai estar fixado sobre o agrupamento de músculos, né, do sólio gastrocnêmio, lá da panturrilha, você leva em conta que um paciente que já vem dessa recorrência, ele tem uma série de condicionamentos que foram desenvolvidos como a patologia foi se mostrando, foi se desenvolvendo. Então, será que eu posso garantir que o funcionamento da musculatura da coxa, por exemplo, que vai acompanhar de forma sinérgica, né, cinesiológica, o movimento dos membros inferiores para dar continuidade à marcha, vai ser garantido? Será que eu preciso fazer uma avaliação prévia, um tanto mais robusta, da condição cinesiológica, uma avaliação cinesiológica desse paciente para garantir que esse método será um método efetivo? Então eu faço essa provocação para vocês, e de fato é um trabalho inovador, né? Eu fiquei aqui, né, a gente desenvolve pesquisas na área de neurociência e vocês falando eu já estava aqui pulando de alegria, mas tem esses gargalos que são importantes de serem investigados até para dar uma validade, para robustecer. Parabenizar pelo referencial teórico de vocês, está bem sólido, vocês pesquisaram autores de referência, que inclusive quando a gente lê, a gente viu que vocês realmente se inteiraram do que é que se trata, da temática, mas é basicamente isso. E outra coisa que eu também me perguntei, mas é um detalhe, né? Como é que funcionaria, por exemplo, a reposição, o reuso desse eletrodo, como é que ele seria, né? Como é que seria feito esse manejo e por aí vai. Mas especialmente essa questão da condição cinesiológica do paciente, principalmente pacientes que já podem ter desenvolvido algum tipo de redução de mobilidade por conta de um estado prévio da doença. Fica essa provocação e espero ver o projeto de vocês longe em algum outro momento, viu? É bom fazer um adendo, já que... Por favor. É bom fazer um adendo, já que o senhor questionou isso. A gente vai trabalhar diretamente com a doutora Nathalie, que foi a fisioterapeuta que nós mencionamos, exatamente para ter essa certeza dos pacientes que a gente poderia utilizar o dispositivo e os pacientes que não seriam aptos à utilização do dispositivo. Então, a gente vai trabalhar em grupo, tanto com a doutora Nathalie quanto com o Dr. Carlos, para que seja feita essa avaliação e a validação de cada um desses pacientes para o futuro produzir o protótipo futuramente. Né? Importante. Então, só reitero que o fato de vocês formatarem isso como um modelo dá mais validade, tendo em vista que vocês precisam ainda de uma série de outras validações para constatar ele como um dispositivo que já foi validado. Mas o trabalho no geral está muito bom. Meus parabéns. Só para acrescentar uma coisa daquilo que o senhor nos perguntou, hoje em dia, normalmente, os cuidadores, os pacientes com doença de Parkinson, como que eles resolvem o freezing? De uma forma muito manual, muito precária. Por exemplo, sacudindo, estralando, falando, sabe? Não tem realmente, não tem nada que pudesse ajudar esse paciente. E essa informação veio de uma base muito sólida que é o neurologista, né? E que está nos ajudando na nossa pesquisa. Então, a nossa área não é a saúde, nós somos técnicas em eletrotécnicas, mas a gente tem profissionais da saúde junto com a gente que vão nos ajudar essa parte de conhecimento que não está ao nosso alcance, entende? Só para acrescentar mesmo o que a Julia falou. Parabéns. Obrigada. Deixa eu dar só uma palavrinha. Boa tarde. Eu assisti assim, observando bastante o trabalho de vocês realmente estão de parabéns, entendeu? Então, o mal de Parkinson é uma doença extremamente degenerativa, progressiva, a gente sabe disso, de uma etiologia de difícil diagnóstico, né? Logo porque atinge um hormônio neurotransmissor que é a dopamina,
entendeu? E quando ele atinge esse neurotransmissor, que é a dopamina, uma das consequências do ser humano é justamente a diminuição do controle do movimento. Isso a gente sabe, né? E, como eu disse, progressiva. Então, cada vez mais vai afetando esse ser humano e cada vez mais diminuindo esse hormônio neurotransmissor da dopamina e cada vez mais dificultando esse movimento. Né? Fora os tremores e fora outras situações que a própria patologia ela traz uma sequela muito grande. E, assim, eu fico feliz em vocês justamente pensarem em algo, né, que possa dar uma qualidade de vida melhor para esse paciente acometido dessa patologia que nós até então sabemos que não tem cura. A gente sabe disso. Então, o mal de Parkinson não tem cura, até então não tem, mas assim, buscar uma qualidade de vida para esse ser humano até então ele esteja respirando é muito bacana. E principalmente proporcionar a ele uma independência. Né? Quer dizer, se afeta os movimentos, eu não consigo. Entendeu? Aqui justamente a dopamina ela diminui esse controle, diminui o controle do movimento do ser humano. Então, vocês buscarem, né? E isso é muito importante. Então, vocês falaram que não são profissionais da área de saúde, mas tem profissionais que fazem esse trabalho. Uma coisa que eu fico assim pensando, se vocês colocam eletrodos na perna, na coxa, em que isso estimula esse paciente a querer caminhar, aí eu questiono. Eu faço só um questionamento, talvez vocês me respondam, é que se uma doença degenerativa, que eu tenho um hormônio, neurotransmissor, que ele diminui, que ele é caracterizado pela diminuição, esse hormônio não praticamente está lá embaixo, lá dentro do corpo, que é ele que estimula o movimento e o meu controle, e eu não tenho ele, aí o neurotransmissor com eletrodos vai me estimular meu cérebro, que é cérebro, tudo vai no cérebro, e a dopamina fica onde? E aí ele vai fazer esse trabalho que é do hormônio que está deficiente, para que esse paciente me tenha essa resposta, entendeu? Quer dizer, um questionamento também que eu gostaria que vocês, né, se tivessem. É uma dúvida, é um ponto de interrogação meu. Sem problemas. Como a gente citou brevemente, na verdade, esse sintoma em específico, o freezing, ele precisa de algo externo para que ele volte. Inclusive, é um relato do Dr. Carlos, que alguns pacientes, eles imaginam que estão subindo uma escada, que estão fazendo algum tipo de movimento para que ele volte a andar, né, efetivamente. Não necessariamente ele precisa ser um estimulante de dopamina para que ele consiga voltar com os movimentos, entende? Então, essa é a nossa proposta, fazer, como a senhora mesmo mencionou, que ele seja mais hábil, mais autônomo, entre, né, sua propriedade, e de uma forma mais automatizada, que ele não precise de alguém externo que faça isso por ele, sabe? Porque não precisa ser necessariamente associado à dopamina, né, nesse caso específico. Também existe uma cirurgia chamada Deep Brain Stimulation, que é um eletrodo implementado dentro do cérebro. Só que essa cirurgia, ela tem um custo muito alto, acho que é 100 mil, cerca de 100 mil, é um custo assim altíssimo. E essa cirurgia, ela ajuda bastante, mas ela ajuda mais a sintomas, por exemplo, tremor, a brancicinesia, a rigidez muscular também ajuda, mas o freezing, ela não ajuda. Então, até o maior tratamento da doença de Parkinson, mais caro, não ajuda o freezing. E sobre a dopamina, normalmente o tratamento medicamentoso mais reconhecido é o uso de levodopa. E essa levodopa estimula os neurônios de dopamina. E novamente não auxilia o sintoma de freezing na marcha. Só para acrescentar.